Namastê! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, sou terapeuta. Eu trabalho com diversas terapias, constelações familiares, barras de Access, Theta Healing, com tarot terapêutico, com sagrado feminino, sou guardia do ventre, trabalho com círculo de mulheres, enfim. Tenho diversos atendimentos, formas de atendimento, e você pode acompanhar meu trabalho um pouquinho melhor pelo meu Instagram, que tá aqui nos comentários, tá bom? Nos comentários não, no descritivo do vídeo. Hoje eu tô trazendo mais um clique para vocês, e eu vou falar um pouquinho sobre o sagrado feminino. Então, se você é homem ou se você é mulher, você é muito bem-vindo nesse vídeo, porque todos temos o feminino dentro de nós, né? A gente sempre tem, só que a gente tem uma energia mais preponderante. E hoje eu vou falar sobre o sagrado feminino. Então, o que eu vou pedir para você é: senta, se ajeita, respira fundo, aceite isso apenas como um ponto de vista e se abra para tudo que eu vou falar aqui. Vai ser um vídeo curto, eu vou trazer diversos assuntos sobre o sagrado feminino, mas todos eles com vídeos curtos para não ficar nada muito maçante, tá bom? E esse primeiro vídeo, esse primeiro contato que eu vou ter com vocês sobre esse assunto tão complexo, tão sagrado e tão gostoso, eu quero falar um pouquinho sobre o que o patriarcado vem trazendo para as mulheres e para os homens. Quando eu falo do patriarcado, eu falo da dominação do patriarcado, da dominação masculina. E eu não estou colocando a culpa nos homens e nem achando que os homens são ruins. Então isso tem que ficar muito claro. Esse não é um vídeo que queira comprar nenhum tipo de briga com o masculino, porque o sagrado feminino e o que eu trago para vocês aqui é que a gente possa conciliar essas duas energias, que são tão necessárias, e as duas em equilíbrio nos deixa saudável, tanto homens quanto mulheres, tá? Então isso é importante ficar claro. Em segundo momento, eu quero dizer que a gente tinha, antigamente, por muitos e muitos anos, por pelo menos 40 mil anos, uma preponderância da conexão de todos os seres humanos com a Mãe Terra, tá? Existem diversos estudos, sei que existem estudos que falam também como Pai Terra, assim como já me falaram, mas eu nunca li muito a respeito sobre isso. Tudo que eu li é sobre a Mãe Terra, é a conexão com a deusa, com o sagrado feminino e a valorização da mulher como um ser divino, que é capaz de gerar uma vida dentro do seu útero, que é capaz de ter 4 ciclos dentro de si. E esses 4 ciclos estão extremamente relacionados à vida, a toda a existência, né? Porque são 4 ciclos lunares e são 4 estações do ano, e todos estão relacionados. E nós mulheres carregamos essa potência dentro do nosso ventre e o dom de gerar a vida. Isso nos faz muito melhores do que os homens? Não, isso não nos faz muito melhores do que os homens, isso não nos faz melhor do que os homens, mas isso nos faz tão sagrada quanto eles. E com todos esses cultos da mulher e com toda essa questão magística que nós mulheres tínhamos lá nos nossos antepassados, isso muito antes da dominação do patriarcado, na era antes de Cristo, isso era muito valorizado e todos viviam em harmonia. Se você olhar os estudos do período paleolítico, não havia violência, tá? Você pode ver que não havia registro de armas, a não ser as armas que eram utilizadas para caça. Então os homens faziam a caça e tinham as armas só para isso, para alimentar a tribo, para alimentar eles e as suas mulheres e suas crianças. E toda essa conexão vivia em harmonia. Os homens e mulheres viviam em harmonia com a espiritualidade, as mulheres assumindo o seu papel como sacerdotisas, plantando sua lua, em conexão com a Mãe Terra e trazendo assim muitas curas para a humanidade, tá? Isso tudo é um assunto que eu não vou entrar muito a respeito, de plantar a lua, de como era essa espiritualidade e tudo, para não ficar denso esse vídeo, tá? Mas depois, com a dominação e existiam as deusas, né? A deusa cultuada como uma força feminina. E também existia o deus. Então era a deusa lua, o deus sol, a mãe lua, o pai sol, alguns chamam de avó lua e avô sol, né? E isso era a conexão do equilíbrio entre o masculino e o feminino. O masculino não era suprimido, ele andava em harmonia com o feminino, tão necessário quanto, tá? Mas depois de um tempo, algumas tribos guerreiras ali do norte asiático e de algumas partes da Europa começaram a invadir e dominar o mundo e entraram com um masculino anabolizado, de dominar o mundo e de agressividade e de domínio com armas, e começaram a exterminar, a subjugar as mulheres,
a estuprarem as mulheres, a destruir as tribos e exercer domínio sobre aquilo com um deus guerreiro, com deuses sempre representados com armas, deuses agressivos e deuses que traziam aí essa necessidade de dominação. E começaram a exterminar com todas as questões da deusa, com o sagrado feminino e com o quanto ser mulher também era sagrado, nos subjugando a bruxas. Se eu falar de bruxas, mulheres bruxas, aí vocês não identificam o período da Inquisição, em que mulheres eram mortas por serem mulheres e por exercerem a sua espiritualidade? Eram nojentas, elas sangravam, e porque elas sangravam, eram do demônio. Imagina um ser que sangra ali no meio das pernas. Isso é sujo, é podre. Então as mulheres também começaram a ser afastadas da espiritualidade e cargos espirituais, porque elas não eram puras e não estavam à imagem e semelhança desse Deus homem. É claro que tudo isso foi acontecendo aos poucos, tá? E eu acredito que foi necessário, estava a serviço de algo, né? Então, só que foi um massacre para a deusa. E tem diversas bibliografias que vocês podem ler que falam sobre isso. Uma delas que eu posso indicar para vocês é O Legado da Deusa, da Mirella Faur. Eu tô até com o livro aqui do lado. É isso mesmo, Mirella Faur. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Ele conta toda essa história para vocês que eu não vou entrar mais tanto a respeito. Mas o que eu tô querendo dizer, gente? Com essa dominação do masculino, da energia masculina, e não dos homens especificamente, da energia masculina, o feminino começou a ser subnutrido, ser subjugado, frágil, inútil, bruxas. E a dominação do masculino, da guerra, da conquista, das batalhas, da agressividade, da luta, foi anabolizado. Até os dias de hoje, tá? Isso começou, acredito que aí, se eu não me engano, 6.000 a.C. e foi numa crescente até chegarmos ao que estamos hoje, com um planeta Terra tão poluído, já que não se acreditam mais em uma mãe terra sagrada, pode-se explorá-la até exaustão, destruindo essa mãe terra, que nos fornece tanto e que é um organismo vivo, e sem falar em toda uma humanidade depressiva, sem falar no suicídio crescente dos homens. Por quê? Porque esse masculino anabolizado, ele não é só prejudicial às mulheres. As mulheres se anabolizaram seu próprio masculino. Então vocês veem que isso não é um problema simplesmente de homens ou de mulheres. Isso é uma luta global. Isso não é uma questão de que homens são bons e mulheres são coitadinhas de forma alguma. Então se abram para esse interessante ponto de vista, né? Então, as mulheres são prejudicadas, as mulheres estão agressivas, as mulheres estão deprimidas, as mulheres estão ansiosas, as mulheres estão culpadas. Todo esse sentimento de culpa, há um trabalho mais profundo da psicologia feminina, de culpa, de agressividade, de ansiedade, de estresse, vem aí desse masculino anabolizado, porque a gente está sempre em uma energia que não é o nosso natural, e a gente se desconectou da natureza da Mãe Terra. Então, a gente cria aí algumas verdades bem complicadas a respeito disso. E os homens, gente, os homens estão sendo a cada dia mais estimulados a lutarem, a batalharem, a ter conquistado 1 milhão com 30 anos, a terem mulheres, a serem viris na cama, eles têm que representar, eles têm que dominar, eles têm que possuir, quanto mais mulheres melhor, quanto mais eles ganharem melhor, eles têm que conquistar. E isso cria uma competitividade enorme entre eles e entre nós mulheres também. E aí a gente vê um aumento de suicídio nos homens, que é crescente. Os homens se suicidam mais do que as mulheres, tá? Existem estudos aí que vocês podem pesquisar que mostram o quanto os homens se suicidam mais do que a gente. Isso é uma crescente. Quanto mais nós vamos atingindo a idade adulta, mais homens se matam em proporção às mulheres, por conta dessa cultura patriarcal, por conta desse excesso de anabolismo, por conta de os homens também incansavelmente terem que conquistar e ser forte, ser viril e ser capaz de dominar. E nós mulheres nessa briga de temos que dominar também, temos que ser boa o suficiente, tenho que servir o mercado de trabalho, minhas emoções não podem aflorar. Nós mulheres somos cíclicas, nós mulheres temos momentos emocionais diferentes dentro de um mesmo mês, 4 momentos emocionais. Temos a donzela, temos a mãe,
temos a anciã, temos a feiticeira, temos a morte e o renascimento. Então são 4 momentos diferentes. Como é que eu posso estar sempre sendo a mesma durante o mês inteiro? Não tem como. E quando a gente se conecta com esses ciclos, a gente se conecta com esse feminino, a gente tem um... Mas isso é um trabalho a ser feito, né? E quando a gente faz isso, quando nós começamos a nos conectar com isso de novo, com esse ciclo, com a Mãe Terra, e resgatar esse feminino sagrado, o que os homens fazem? Entende? Não é uma briga de um lado ou de outro, não é uma guerra entre sexos. Isso não existe. O equilíbrio, o gostoso, o prazer, o perfeito, está justamente no equilíbrio entre o masculino e o feminino. E cada ser, dentro do seu sexo, dentro, né, de ser homem ou mulher, encontrar o seu equilíbrio e a sua energia de descanso. Então, os homens, com esse masculino bem trabalhado, sem excesso, masculino curado, e as mulheres também, com esse feminino curado, sem excesso, o suficiente, mas resgatado, empoderado. Então, um masculino anabolizado e um feminino subnutrido tem trazido muitos problemas há milhares de anos aqui pra gente. E se isso não for mudado, vai piorar cada dia mais. Então esse vídeo aqui é um chamado para que todos possamos começar a olhar para isso. Mulheres comecem a olhar para si, para os seus ciclos lunares. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Comecem a olhar para a delícia de sermos cíclicas, porque nós somos. Nós somos cíclicas. E é divino ser cíclico. Assim como é divino os homens que têm essa energia mais racional, de batalha, de busca, esse impulso pela vida. Tudo é divino. O equilíbrio é divino. E esse vídeo é uma chamada, porque esse feminino dentro de nós, esse feminino na Mãe Terra está doente, está subnutrido, a gente precisa resgatar isso. Então é um chamado para os homens e mulheres resgatarem isso dentro de si. E principalmente para as mulheres, se aceitarem como cíclicas, se aceitarem como mulheres, ressignificarem a sua relação com a Mãe Terra e com seus ciclos menstruais, com toda essa emoção, com todo esse acolhimento, com toda essa energia de ser mulher. Isso é sagrado e é lindo, é necessário e é urgente. Vou trazer mais vídeos sobre isso. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo. Falem sobre o que mais vocês querem ver aqui no canal. Para mim é um prazer trazer esse tema. Eu também tenho me conectado com isso de uns tempos para cá, não foi sempre assim. Eu era uma mulher muito masculinizada também. Isso não tem a ver com as formas físicas, nem com a aparência, nem com a sexualidade. Isso tem a ver com a energia. E para mim era bem desgastante. Eu tô encontrando uma paz tremenda em poder me conectar com esse sagrado feminino de novo. Comenta aí embaixo se você gostou, que dúvidas você tem. E deixa um like para mim. Compartilha esse vídeo com as mulheres, com os homens também, que estejam abertos a entender esse assunto. E eu sou muito grata por ter você por aqui. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Fica por aqui comigo. Namastê.